Olá, eu sou o Brian e essa é a aula de número 30 da Oficina de Desenho de Observação das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Oi gente, eu queria tentar fazer uma coisa diferente hoje e talvez seja legal também como ideia para quem gosta de fazer alguma coisa mais criativa assim. Que é uma coisa que tinham perguntado um tempo atrás e a gente fez pouco, né? Coisa mais diferente assim, além de só desenhar o que a gente está olhando. Eu fiz uns desenhos só para ilustrar o que eu tô falando, mas você aí na sua casa pode fazer umas coisas bem mais detalhadas e diferentes, né? Eu também vou deixar na descrição um vídeo que eu acho super legal nesse tema. E lá o artista faz um negócio assim, bem mais criativo, aliás, do que eu tô fazendo aqui. Vale a pena dar uma olhada. Aliás, é um vídeo do James Gurney, ele é muito bom assim. Mas, enfim... sabe quando a gente olha uma nuvem ou vê alguma árvore assim ou planta e acha que parece com alguma coisa? Ou quando a gente vê alguma casa, algum objeto assim que lembra alguma coisa? O que a gente vai fazer é procurar assim coisas que têm uma aparência interessante e tentar inventar assim um pouco quando a gente for desenhar. Eu vou começar com essa caixa de som aqui. Eu coloquei ela de cabeça para baixo e me parece um pouco assim com uma cara de surpresa, tipo um emoji assim. Nessa abertura que eu estou imaginando assim que vão ser os olhos, eu decidi mudar um pouco, assim, deixar mais apertado no meio e mais largo nos cantos para dar mais impressão de olho mesmo. E ainda assim não tira assim a característica assim de parecer com uma caixa de som mesmo, né? Não que precisaria tanto assim manter parecido com a caixa, mas eu achei que seria legal esse desenho. Aí eu não sei, né, o botão de aumentar e diminuir o volume sendo o nariz. E o alto-falante como sendo a boca, né. Só que eu coloquei uns olhozinhos mesmo assim nessa parte de cima, que eu quero usar como olhos. Eu não estava em dúvida se eu fazia isso ou não. Mas achei que fazia mais sentido. E eu fiquei em dúvida se esses... Porque a caixa de som tem dois plugs, né? Um do lado um de cada lado do botão de volume. Mas eu acabei não usando isso pra nada. Tinha ser tipo umas covinhas assim nele, mas eu não achei, não consegui... Eu não ia conseguir fazer parecer. Dá pra entender direito. Depois eu vi que, como eu tinha deixado preta essa parte dos olhos, no meio, entre os olhos, né? Aí eu acabei preenchendo o resto, depois fazendo meio que uma caixa de som meio ninja, assim, né? Com essa faixa nos olhos. E eu aproveitei esse indicador de volume máximo, volume mínimo, para fazer meio que umas narinas, assim, né? E o reflexo, assim, que fica no alto-falante para ser meio que como se fosse uma... indicação mais ou menos assim de como se fosse uma língua, assim, só para lembrar um pouco. E isso eu fui pensando na hora, não tinha pensado quando eu comecei a desenhar. Esse outro desenho é de um pote assim, de sabão líquido. Eu sempre achei o visual desse bico assim muito legal. Parece uma cabeça meio de robô, assim. Me lembra bastante os droids de batalha série B1, assim, que formavam o exército lá da Federação de Comércio em Star Wars. Episódio 1, né? Tem a batalha lá em Naboo. E algumas outras partes também, né? Mas enfim, ou se não algum tipo de alienígena. E essa aparência lisa assim do plástico parece bastante com metal também. E no desenho dá pra, assim, bem fácil se fazer como se fosse... Você pode fazer como se fosse metal, né? Desses reflexos assim que nesse plástico liso fica bem parecido com metal. E uma coisa que eu não sabia como resolver é como seria o corpo, o frasco, assim, apesar da decoração ser meio delicada no rótulo, eu acho que tem um visual assim meio imponente, né? Parece bem forte, assim, uma coisa bem forte. Acho que combinaria fazer no desenho, assim, ele como se fosse ele com sobretudo, alguma coisa assim. E até isso já até ajudaria porque eu não preciso pensar como seriam os braços, né, se eles estivessem escondidos debaixo de uma roupa assim mais pesada. Porque os braços eu não tinha muita noção assim de como eu poderia fazer. Eu acho que por causa do bico, não sei, e dos ombros assim meio largos,
Me lembram um pouquinho assim os personagens de um desenho bem antigo chamado Super Patos. Vou colocar uma imagem aqui. Na minha época fazia muito sucesso esse desenho. Mas vocês como que desculpem que a linha de lápis, né, ela, dependendo de como pega a luz, ela fica brilhando demais assim. E atrapalha de ver. Eu demorei pra perceber. Então ficou meio esquisito esse começo. Mas enfim, esse eu tô tentando fazer bem. Tinha um reflexo assim, bem como se fosse metal na cabeça dele. Apesar de, sei lá, fazendo meio... Eu nem sei se eu me decidi assim, se era meio mais alienígena, assim, mais robô. Eu acabei fazendo meio a meio assim. Então deixei essa cabeça meio de metal assim. E esse pescoço, né, bem... meio que um pescoço, meio que uma armadura. Eu também gosto bastante de Cavaleiros do Zodíaco. Então, sei lá, essa noção, essa ideia assim, de ter uma coisa meio que sendo uma armadura assim, é bem natural assim, de vir na minha cabeça. Porque tanto costume de ver, né, no desenho lá, no anime. Essa roupa que ele tá, essa meio que uma capa, né? Eu fiquei em dúvida se fazia meio... assim, muito liso, se eu colocava umas dobras. Eu acabei colocando um pouquinho de dobra, mas foi que essas dobras não estão muito... não parece muito real, né? Porque elas estão... não estão seguindo... não tá... tá mais uns riscos... riscos no desenho do que uma dobra mesmo, né, que segue assim o formato mais do corpo e tal, que faz mais sentido, né, mas enfim, o que eu queria é que ficasse um efeito legal de se ver. O corpo eu não gostei muito do jeito que ficou feito o corpo, mas acho que no geral até ficou legal. Já para esse último desenho, eu usei como base uma roda de plástico assim, de fazer exercício e um vidro de produto para o cabelo. E quando eu peguei essas coisas, eu já tinha na cabeça assim, o que eu estava imaginando que podia fazer com elas. E o que vocês acham que vai ser? O que vocês desenhariam com essas coisas se fosse vocês assim, fazendo desenho? Eu estou fazendo bem largado assim, o desenho, mas quando vocês forem fazer... alguma coisa aí, podem caprichar mais, né? Enfim, essa roda me lembra muito, assim, uma coisa meio... tipo uma estação espacial de filme, assim. Até... bem diferente da estação espacial que existe de verdade, né? A que existe de verdade tem uns... vou colocar uma imagem aqui para que não... mais fácil do que eu tentar explicar. E essa navezinha que eu fiz aí meio que inspirado no negócio de produto pro cabelo, é uma coisa bem tipo de desenho mesmo, né? Não é uma coisa que parece com de verdade, mas acho que fica interessantezinho assim. Eu fiquei tentando fazer, porque é meio complicado assim, é uma coisa que eu precisaria pensar bastante assim, para fazer, para parecer uma coisa de verdade. Essa abertura, essa parte preta na navezinha, aí é que eu imaginei que seria uma abertura para pousar e sair, enfim, algumas outras naves menores. Essa aberturazinha na parte de cima é como uma coisa para olhar mesmo. O planeta ali embaixo é mais para, enfim, para dar um contexto, né? Porque senão não daria para entender muito de o que eram essas outras duas partes. Colocando esse planeta aí atrás, fica mais fácil assim de entender o que é. Eu tentei fazer uma atmosfera assim no planeta, mas não consegui um efeito muito legal. E depois acabou apagando de qualquer forma. Acho que a roda ficou bem mais interessante do que a navezinha aí. Eu não consegui colocar detalhes suficientes assim nela para ficar legal, para ficar, enfim, tinha um jeito mais interessante.
E para não ficar esse brancão aí da página, e também para não ficar 20 anos pintando com lápis, né, eu peguei um pouco de tinta assim, nanquim, para pintar o fundo. Acho que faz mais sentido assim. O ruim é que essa estação espacial aí tem umas partes que são muito finas, né, que eu imaginei. E aí fica meio... acaba apagando, né, um pouco a tinta do fundo. Mas tentei deixar mais... não pintar tudo, deixar meio que uma borda em volta das coisas. Até porque o desenho todo tá bem largado, né? Não é coisa de se... não tem tanto para que se preocupar demais, assim. E considerando que foi um desenho bem solto, assim, acho que foi até que interessante. Eu tava com medo de ficar muito nada a ver, mas até que ficou legalzinho. Aí é só isso por hoje. Espero que tenham gostado da sugestão. E mandem aí os desenhos se tentarem fazer algo assim. Vocês podem também só se inspirar assim, em parte do objeto e mudar bastante ele. Dá para usar bem a imaginação. E um aviso importante. Os vídeos vão ir até o final de novembro só. Então deve ter só mais uns 5 aí. Se tiver alguma coisa que vocês queiram ver e eu ainda não falei, agora é hora de avisar, porque senão pode não dar mais tempo. E, enfim, até a próxima.